Olá, esse é mais um vídeo de estudos da geometria comportamental, onde estarei realizando alguns estudos de alguns ativos que foram solicitados por um grupo de traders que vem acompanhando todos os nossos vídeos e vem mandando e-mails solicitando que fosse possível estudar alguns ativos. Então hoje vou estudar uma gama de ativos bem diferentes dos outros vídeos, certo? Espero que todos gostem, espero que todos tenham proveito e possam utilizar desses estudos nas suas observações e nas suas tomadas de decisões, quem sabe, tá ok? Que auxilie na forma de ver, de interagir com o mercado, certo? Então o primeiro ativo que eu vou estudar vai ser BISA3. Tá? O ativo no último dia de negociação acabou sofrendo uma queda bem considerável, certo? E essa queda veio em função de uma estrutura W que se tem aqui num período mais curto, tá? Com uma característica lateral, tá? Com uma característica lateral, mas que dentro da estrutura maior, tá? Dentro da estrutura maior, o movimento do último dia de negociação nada interferiu, certo? Essa movimentação aqui simplesmente mostra, tá, que em função desse W menor, desse Wzinho menor aqui, em função desse Wzinho menor, nós acabamos tendo o que? BISA 3 acaba tendo uma pausa, tá, na movimentação, na oscilação dela, tende a fazer um M de correção, tá, para depois ir buscar o que? Aqui a região de R$ 8,10 mais ou menos, certo? Tem muita chance de se aproveitar o movimento até mais ou menos esses níveis de preço. Como ainda não tem nenhuma estrutura definida, certo? A zona de definição dessa zona de menor resistência, certo? Ainda não foi definida, não dá para entender direito até onde se poderia corrigir. Caso venha uma correção, eu vou aproveitar o movimento para ir buscar lá os níveis de preço de 8,10. Tá? Dá para tentar ver mais ou menos aonde seria essa correção, certo? Se eu quiser buscar alguma informação extra para ir buscar essa região de 8,10, o que eu posso fazer é tentar simular, certo? Posso tentar simular aonde possivelmente me jogaria lá na região de 8,10. Tá? Então, percebo que esse M de correção, se por um acaso fosse fazer uma estrutura em formação de ABCD, tá? Onde fosse trabalhar uma correção dessa perna maior, certo? Que se tem aqui, certo? Dessa perna CD do movimento desse W aqui, nós poderíamos ver aí BISA vir buscar essa região de mais ou menos 5,65. Tá? Seria uma queda bem considerável, certo? Para depois continuar o movimento até a região de 8,10, certo? Como a zona de definição não foi marcada ainda, tá? Existem outras regiões onde pode-se acreditar que BISA possa vir a ajustar. Tá? Que BISA possa vir a ajustar. Que outras regiões seriam essas? A casa do 6,20, certo? A casa do 6,20 é uma região também interessante para se observar, para vir buscar aqui os 8,10, certo? 6,20. Tudo isso para definir bem vai depender de BISA marcar o que? A zona de definição do nosso M, tá ok? Então a primeira coisa que tem que se esperar é que BISA marque a zona de definição para eu conseguir enxergar qual é a região que tende a terminar e qual é a região que realmente vale a pena eu fazer minhas apostas para ir buscar a região de 8,10 e aí sim terminar a sua estrutura. Tá? Próximo ativo que foi solicitado para estudos foi BTOW. BTOW vem aí numa movimentação de baixa, vamos assim dizer, certo? Ela nessa região aqui de 8,85, certo? Ela encontrou uma região importante de suporte,
tá? Se por um acaso vier a perder novamente essa região depois desse movimento que ela fez, tá? Tende a vir buscar valores mais abaixo, tá? Bem mais abaixo mesmo. Por isso eu acredito que essa região de suporte aqui é muito forte, tá? Muito forte mesmo, tá? Do R$ 8,85. E isso aqui nós podemos observar, tá? Em função desse M que se tem. Então essa região aqui que nós estamos, tá? Tende a começar a trabalhar, e a primeira perna a ser trabalhada vai ser essa perna menor. Então dentro dessa perna menor eu posso realizar os meus estudos. Ó, dentro dessa perninha menor aqui, tá? Observando essa perna menor, certo? Consigo perceber que a primeira movimentação do ativo, tá? Deve jogar ele de novo, novamente aqui para essa região de R$ 13,15. Uma bela rentabilidade, certo? Uma bela rentabilidade, visto que nós estamos na região de R$ 9,70, tá? Então essa região de suporte de 8,85 é muito importante. Tá? Essa região aqui é muito importante. E é bem provável que antes de ir buscar novas mínimas, se por um acaso o mercado for buscar novas mínimas, tende a fechar a estrutura aqui na casa dos R$ 13,15. Ok? R$ 13,15. Como um suporte aqui de curto prazo, já que essa região de suporte de 8,85 é muito interessante, tá? Então vale a pena até mesmo olhar aqui uma região possível de suporte para curto prazo. E eu enxergo essa região de 9,30 como sendo uma região bem significativa. Tá? Enquanto o ativo estiver aqui acima de 9,30, dá para acreditar que ele tende a ir lá buscar aqueles R$ 13,80. R$ 13,15, tá? Bom, próximo ativo que se tem para se estudar, CESP6. Realmente o ativo vem aí já, vamos assim dizer, da metade do mês de fevereiro para cá, ele encontrou aquela resistência ali na região dos R$ 38,00, R$ 37,95, tá? E realmente é uma resistência bem forte, bem significativa para o ativo. Tá? Fechou, além de um W que ele fez de expansão, fechou também uma estrutura ABCD nessa região. Tá? O W que se tem aqui em CESP se encontra nessas configurações aqui. Tá? É bem importante assim, essa questão do aonde se encontrou o ponto C em relação a todo o W. Tá? Outra coisa importante é a estrutura ABCD que se deu, certo? Até mesmo com o ABCD estendido aqui no meio do caminho, certo? E realmente aqui a região de R$ 38,00 é uma resistência importante. Superando os R$ 38,00, próximo nível que se tem, 40,63. Tá? Então quem sabe já a forma de negociar utilizando a geometria comportamental pode tirar proveito caso venha a superar os R$ 38,00, todas as confirmações ocorrerem, para ir buscar aí, quem sabe, 40,63. Caso contrário, CESP vem trabalhar aqui essa zona de menor resistência e aí tende a sofrer um ajuste, certo? Esse ajuste aqui tende a voltar, pelo menos, vamos estudar aqui. Pelo menos num primeiro momento, tá? Num primeiro momento, os níveis de R$ 32,00. Certo? Os níveis de R$ 32,00, podendo chegar até 30,30. Certo? Então esse foi o estudo de CESP 6. Depois vamos ver CCIM3, Camargo Corrêa. O ativo vem trabalhando tem a possibilidade, né, de trabalhar essa grande zona de menor resistência. Nós temos aqui duas regiões de ponto X, certo? Uma região muito clara aqui de ponto A,
B, o ativo já terminou, já até rompeu aqui uma movimentação menor que se tinha, certo? Para marcar aqui o ponto B. Possivelmente nós marcamos aqui o nosso ponto C, maior, tá? E aí a tendência é, quem sabe, ir buscar aqui a casa dos R$ 5,20 num primeiro momento e no segundo momento a casa dos R$ 7,05. Tá? Então são as duas regiões. Qual é a região mais perigosa e qual é a região que precisa ser superada para conseguir ir buscar os R$ 7,05? A região dos R$ 4,85. Tá? A cotação do ativo conseguindo, primeiro, chegar, né? Ainda falta um tempo ainda para conseguir chegar. Tem uma oscilação ainda positiva que é necessário acontecer para chegar. Conseguindo trabalhar acima dos 4,85, vai encontrar a resistência dos 5,20, tá? Mas o movimento, a estrutura mais forte de baixa no curto prazo vai ter sido rompida e é bem provável que nós vamos enxergar aí CCI M3 e buscar pelo menos R$ 7,05, certo? Próximo ativo a ser estudado, JET3. O ativo ele teve aí de outubro até o final de dezembro, final de 2012, num rally de alta, certo? Janeiro ele acabou realizando uma perna XA de um W, marcou um ponto B, um ponto C, e agora está sofrendo aqui a resistência de R$ 22,60. Essa aqui realmente é a resistência de curto prazo de JET3. Conseguindo superar, pessoal, a tendência é ir buscar os níveis. A tendência é ir buscar os níveis de R$ 24,95. Tá? Praticamente os R$ 25. Certo? A tendência superando esses níveis aqui de R$ 22,60 é ir buscar os R$ 25 para aí depois sim sofrer o processo de correção, certo? Terminar essa fase aqui de rally de alta para depois sim sofrer, quem sabe, a correção. Tem uma sincronia nessa região? Tem. É possível que chegue nessa região? É, bem possível. Tá? A estrutura ainda está bem aberta. Próximo ativo a se observar, General Shop, GSHP3. Tá? Dentro da estrutura, tá, eu consigo enxergar um W de correção, certo? Um W de correção. Está respeitando essa região, tá? Vinha respeitando já há algum tempo essa região do W de correção. É a região dos 13,50. Ok? É a região dos 13,50. R$ 13,50. A última movimentação e a movimentação que conseguiu superar esses R$ 13,50 foi uma estrutura ABCD. E esse movimento aqui é bem significativo. Tá? Tanto que depois que terminou essa estrutura, a cotação do ativo voltou de uma forma bem forte. Tá? Teve também uma estrutura menor aqui na movimentação do ativo, que depois teve um reteste nos níveis de preço e fez com que começasse a cair de uma forma mais firme, mais intensa. Certo? O que dá para ficar se observando aqui na movimentação do ativo? Realmente é um ativo que está num período de correção e tende a entrar num período mais intenso de lateralidade. Tá? Enquanto a cotação do ativo tiver zonas de menor resistências grandes, tá? A tendência é se ver movimentações amplas. Então, possivelmente vamos ver o ativo ainda realizando um ponto C, um ponto D, depois vir novamente buscar níveis mais abaixo, inferiores, para depois, quem sabe, continuar a movimentação de alta. Tá? Para depois, sim, no segundo momento, quem sabe, continuar a movimentação de alta. Tá? Tentando ser mais preciso,
tentando ser mais preciso, é bem provável que iremos enxergar uma melhora, se tivermos uma melhora aqui de JET 3, tá, no curto prazo, uma melhora até a região por volta de 13,15, tá, 12,70, 13,15, certo? Tudo vai depender do comportamento da formação desse ponto B. Tá? Se não conseguir passar os 12,24, vamos ver o ponto C e o ponto D aqui na região dos 13,15, certo? É o que eu enxergo aqui num primeiro momento, tá? Num primeiro momento. Então, quem quiser aproveitar, tiver alguma estrutura, uma estratégia para conseguir comprar e negociar até a região dos 13,15, só espera que se forme uma movimentação de um M para conseguir tomar posição e aí sim chegar nesses níveis dos 13,15, certo? E depois, num segundo momento, acreditar sim nas possibilidades de correção, porque as estruturas que foram fechadas no gráfico que nós estávamos observando anteriormente, esse gráfico aqui no diário, mostra que tem uma grande chance de, após o fechamento dessa estrutura, voltar a trabalhar sim aqui abaixo da região que nós tivemos, em torno de 10,70 por aí, certo? Voltar abaixo, trabalhar abaixo desses níveis de preço de 10,70, certo? Então pode-se ter aí alguma bela oportunidade de se negociar na ponta vendedora. Talvez eu tenha uma bela de uma oportunidade para poder negociar na ponta vendedora dos 13,15 até a região lá dos 10,70 ou mais, tá? Ou mais, certo? Tudo vai depender de como vai fechar essa estrutura aqui para cima, tá? A formação desse W. Por enquanto só tem o XA querendo fazer um B, para depois ir embora, tá? Para depois fazer um C. Klabin, KLBN 4. Como é que está a formação, o desenvolvimento da cotação de Klabin? Bom, o ativo realmente está num processo expansivo. Tá? O divisor de águas dela é a região dos R$ 8,60. Conseguindo voltar a trabalhar abaixo, até acredito que posso começar a negociar na ponta vendedora. Quanto estiver acima, é difícil de negociar na ponta vendedora, pois o ativo tende a ir buscar ainda um nível mais acima, nível esse da região dos R$ 10,14. Certo? R$ 10,15 arredondando. Tá? Continua a movimentação até essa região. E lá sim encontrar uma resistência no ativo. Tá? Então, para voltar aqui no curto prazo, antes de buscar os R$ 10,15, tá? Para negociar na ponta vendedora, somente voltando a trabalhar abaixo de 8,60. O próximo ativo, OHLB3. Tá? O ativo ele está dentro de uma estrutura de expansão, querendo expandir. Tá? Possivelmente deva buscar os R$ 76,10. Tá? É a região onde acredito que tende a ir buscar a cotação. Por enquanto, tá? Ele está com essa formação aqui, XA, B, C, possivelmente vai marcar um D, para ir fechar a estrutura lá em cima. Tá? Essa região aqui dos R$ 71,60 é a região que precisa ser rompida. E rompendo essa região dos R$ 71,60, se mantendo acima dessa região de R$ 71,60, a tendência é encontrar esses R$ 76,10. Tá? R$ 76,10. Ok? Por que essa região de 71,60? Por que essa região? Porque é a formação da estrutura ABCD. Tá? Então essa região aqui é bem importante. Não conseguindo romper, possivelmente,
não conseguindo se manter acima de R$ 71,60, possivelmente vai vir, antes de buscar os 76,10, a região de R$ 66,60. Tá? Vai vir buscar essa região, terminando, né, a estrutura M, certo? Possivelmente é esse nível que tende a vir buscar. Próximo ativo a se estudar, PECAR 4. A cotação do ativo está num processo expansivo. Tá? Tá encontrando aqui a resistência de curto prazo no 85,46. Tá? Pode ser que pare no curto prazo, mas depois a tendência é buscar os 98, o 97 seriam os R$ 99. Certo? A tendência é ir buscar os R$ 99. Tá ok? Próximo ativo, Petro 4, PTR4. Observando assim num primeiro momento, tá? Se pode acreditar, certo? Se consegue acreditar, que a movimentação do ativo tem de vir buscar essa região entre 26,50 a 26,80, certo? Faz acreditar que vem buscar esse nível de preço para fechar uma estrutura. Tá? A estrutura maior, várias estruturas fecham nesse nível de preço de R$ 26, entre 26,50 e 26,80, certo? Então, vale a pena começar a procurar, tentar identificar aonde a cotação fecha alguma estrutura para buscar algum sinal de compra para ir buscar esses R$ 26,50, R$ 26,80. Lá eu acredito que vale a pena acreditar que possa vir uma correção um pouco mais intensa, certo? Uma correção um pouco mais intensa. Então, aquela região, para mim, é a região onde realmente eu vou buscar, tá, um processo de inversão mais intenso na cotação do ativo. Onde valeria a pena comprar? Tá? Onde que eu vejo que vale a pena eu realizar, onde que eu vou comprar, né? Realizar alguma posição na ponta compradora. Bom, acredito que na casa ali dos R$ 23,00, com 0,1, se por um acaso o ativo venha a buscar esses níveis de preço, eu começo a olhar com olhos interessantes a se tomar mais posição em Petrobras, certo? Procurar alguma oportunidade mais intensa de curto prazo. Essa região aqui é entre 23,30 e R$ 23,00, certo? Então, se por acaso a cotação chegar nesses níveis de preço, dentro da minha estratégia, dentro da forma de negociar, vou ver se tudo indica situação propícia, e aí sim me posicionar para, quem sabe, buscar lá os 26,50, 26,80, certo? Isso na fotografia atual, certo? Observando a cotação atual do ativo e a movimentação que melhor me satisfaz. Existem movimentações, com certeza, que vão satisfazer os day traders, vão satisfazer de alguma outra forma o pessoal do swing trade, certo? Ou o pessoal de position tem alguma outra observação, mas dentro das características que eu considero para as minhas negociações, eu enxergo essas possibilidades interessantes de movimentação. Então, como é que eu ajo? Eu espero uma situação onde esteja propícia para o mercado trabalhar dentro dessas observações que eu estou fazendo. Então, se por um acaso o mercado trabalhar dentro de uma situação propícia para começar um movimento, certo? Em direção a esses níveis de preço que eu estou observando, eu tomo posição. Caso contrário, aguardo, vejo as outras estruturas que estão se formando, para onde os ativos tendem a se movimentar, e aí sim observo, estudo outras situações para tomar posição, certo? Mas dentro dessa atual fotografia, as oportunidades que percebo para o meu perfil de investidor, tá, que melhor satisfazem, são essas. Existem outros cenários, existem outras possibilidades? Com certeza, inúmeras possibilidades,
certo? Cada momento, cada instante está tendo uma confirmação para alguma possibilidade diferente. E dentro daquela possibilidade, depende do perfil do investidor, depende do perfil do trader, ele pode tomar ou não posição, porque ele vai estar confortável em negociar uma movimentação, uma oscilação do ativo com aquelas características. Certo? Não existe uma única verdade dentro do mercado, senão não existiria oscilação. Né? Estaria num movimento único, parado. Tá ok? Bom, e por fim, último ativo a se estudar, Vale 5. Vale 5. A movimentação que se está em aberto em Vale 5 é o M de correção que se tem. XABCD. Tá? Possivelmente encontrando uma região de suporte nesses níveis de preço e trabalhando principalmente acima de R$ 39,00 com 70 centavos. Tá? A tendência de Vale 5 é melhorar. Tá? Ok? Melhorar para onde? Bom, Vale 5 tende a melhorar até mesmo para casa dos R$ 51,30. Tá ok? Vale 5 pode melhorar até mesmo para casa dos R$ 51,30. Onde é que vai ser a grande resistência dela? Aqui, região de 46,25 vai ser a região muito forte de resistência. Tá? Se por um acaso continuar para baixo, a região de suporte primeira que vai se encontrar em Vale 5 tende a ser a região ali dos R$ 37,00, com 70 centavos. Tá? A primeira região de suporte, perdão. Tá? A primeira região de suporte que se encontra aí de Vale 5, R$ 37,70. Mas trabalhando acima de R$ 39,70, Vale 5 trabalhando acima de R$ 39,70, o que enxergo é, primeiro nível que tende a buscar, 46,25, segundo nível, quem sabe, 51,30, dentro dessa atual fotografia de Vale 5. Ok? Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo de estudos dos ativos utilizando a geometria comportamental. Quem tiver interesse em solicitar algum ativo para estudo, por favor, só mandar um e-mail para contato@geometriacomportamental.com.br, e quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais da metodologia, é só entrar no site www.geometriacomportamental.com.br, tá ok? Muito obrigado por terem assistido esse vídeo, espero que tenham gostado. Qualquer reclamação ou sugestão, também opinião, também é só enviar um e-mail para contato@geometriacomportamental.com.br, e até a próxima. Valeu, muito obrigado.